O Bruno Pinheiro vai falar conosco agora, ele que está lá na COP30, e já a gente passa a palavra também para a análise do nosso Bruno Musa. Conta aí, meu amigo, o que você destaca para a gente em relação a esse tema? Bem-vindo. Oi, Evandro, ótima tarde a você. Estava agora conversando com o governador Wilson Lima do Amazonas, ele relatando também as dificuldades do Amazônia e também o saneamento, né? Saneamento básico, que é uma grande discussão no Brasil inteiro e que está no Congresso Nacional e que faz todo sentido para a COP30. Agora, eu conversava com o ministro da Reforma Agrária hoje um pouco mais cedo e ele falava de uma discussão importante sobre o armamento no governo anterior para o homem do campo, que essas armas foram distribuídas com uma certa flexibilidade e que agora está tendo muito conflito no campo, conflito agrário, que envolve a reforma agrária, as ocupações e quando se tem uma arma de fogo, acaba tendo uma espécie de uma violência um pouco maior, de acordo com o ministro. Ele conversou com a Jovem Pan quando chegava aqui no segundo dia da COP30 e nos revelou então que o governo está com esse foco em recuperar florestas em áreas degradáveis, em áreas de difícil acesso, às vezes de recurso, de uma demarcação, e aí o governo acaba também recebendo várias denúncias e várias ocorrências semelhantes a essa, de até mesmo homicídios, quando acaba envolvendo um conflito armado, arma de fogo e tirando vida até mesmo de assentados. Vamos ver o que disse o ministro hoje um pouco mais cedo. O Pará é um caldeirão de conflitos agrários, que o governo passado, do ex-presidente Bolsonaro, ele pegou o estoque de terras públicas e doou para o agro e propôs conflitos, armar os fazendeiros contra os movimentos do campo, o MST. Por isso, o grande número de conflitos. Nós precisamos avançar ainda mais no programa de reforma agrária. O presidente Lula desapropriou a fazenda Pau d'Arco, onde foram mortos 10 trabalhadores. Agora nós estamos entregando no sul do Pará, em Paraupebas, um grande acordo de assentamento junto com a Vale do Rio Doce para o MST e outros movimentos, FETRAF, CONTAG, no sul do Pará. Evandro, além disso, o ministro Wellington Dias também me disse hoje um pouco mais cedo que espera que com recursos desse financiamento do Fundo Clima, eles consigam também iniciar o combate à fome. Então, como nós já estamos falando há alguns dias, essa tem sido uma COP muito diferente, não somente com foco, mas além de combater as ações climáticas, também combater a desigualdade social, o combate à fome, que é um discurso do presidente Lula desde a campanha eleitoral há muitos anos e vem tentando emplacar isso a cada dia aqui na COP30. Evandro. Obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Um abraço para você. Se tiver novidades aí, meu amigo, chame a gente aqui. Ótima cobertura da COP neste ano. Ô Bruno Musa, o ministro Paulo Teixeira diz que boa parte da responsabilidade pelo aumento desses casos relacionados a crime naquela região tem a ver com a política do ex-presidente Jair Bolsonaro, política armamentista. Você concorda com essa, digamos, com essa análise do ministro? Bom, vamos lá. A política é uma arte de terceirização de responsabilidades, né? Eu estava vendo um documentário a respeito do histórico da COP no geral. Em 2021, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, ele falou que até 2070 o país se tornaria neutro em emissão de carbono e que ele passaria a cortar desde então, desde 2021. Quando a gente olha o gráfico, eu estou com ele aqui na minha frente, as emissões da Índia não param de crescer e eles queimaram já em 2025 mais de 1 bilhão de toneladas de carvão. Obviamente, eles precisam disso para crescer e a Índia é um país com uma demografia positiva, ultrapassando a população da China, portanto, eles precisam disso. A gente já falou da hipocrisia que é em achar que até 2030, 40, 50, o mundo se tornaria neutro em carbono. A partir das COPs, lá a primeira delas foi em 1995, em Berlim, nós vimos que foram surgindo, por exemplo, protocolos como o de Kyoto, em 97, onde nenhum país praticamente seguiu à risca aquilo que foi determinado. Por quê? Porque é simplesmente impossível. E ali determinou marcas para os países desenvolvidos, mas não para os chamados países em desenvolvimento na época.
E aí, logo depois, surgiram outras também, acordos internacionais, como, por exemplo, o Acordo de Paris de 2015, que ninguém também está na direção disso. Mas você vê um monte de fotos, falas bonitas, retóricas dos primeiros ministros, mas esquecendo que quem vota isso nos seus devidos países é ou deveria ser o parlamento, a depender da situação política de cada país. A verdade é que no Brasil é um fato, a COP30 ela está esvaziada, ela já gastou, o governo brasileiro já gastou por volta de R$1 bilhão para organizar a COP30, onde os países mais importantes vieram. Alguns, aqueles que vieram falaram que não vão investir no TFF. A Suíça anunciou 33 milhões de reais, ao que consta, ou seja, é praticamente uma tirada de sarro, ao passo que Espanha, Alemanha falaram que não irão investir, os Estados Unidos não vieram, portanto, mais uma vez, mostrando a agenda vazia que é, como a gente vem falando das instituições hoje em dia, não mais colocam a crença devida. O mundo, na verdade, a população, os civis comuns, nós cansamos dessas fotinhos de mãozinhas dadas dos políticos dizendo muitas coisas e na prática não muda absolutamente nada. É mais uma forma de gastar dinheiro do consumidor, da onde pode sair acordos bonitos nas palavras, mas na prática a vida é completamente outra. E os países precisam continuar dependendo, pelo menos no curto prazo, de combustíveis fósseis para manter o seu crescimento. Perno, a política é a arte de terceirizar as responsabilidades? É claro que sempre houve isso, sim, ninguém... Os governos não vão falar, olha, todos os problemas do mundo são culpa minha, não, é mais fácil falar que foi culpa do outro. Agora, há terceirizações que são reais e que são justificáveis e outras não. Você acha que essa terceirização é real e justificável? Qual delas? A do ministro Teixeira em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que até ele tem alguma razão em alguns pontos. Agora, o problema também é que o eleitor, o público, está muito mais preocupado com as soluções que virão. Então, quando você faz um evento como a COP, é exatamente uma reunião, um encontro para se projetar soluções, para se projetar metas, e não só para ficar removendo o passado. Você entende, Henrique Kriegner, que esse governo já tem bons anos de atuação para ainda colocar a responsabilidade na gestão anterior? Não dá mais, né, Evandro? No começo, quando você inicia um governo e passam-se alguns meses, você ainda tem, sim, um recall do que precisa ser feito, porque você ainda está no processo de correção de rota, se de fato essa rota estava quebrada antes. Mas agora, já nas vésperas de um pleito eleitoral para avaliar o êxito aí desse último governo, continuar insistindo nessa narrativa, mas aí que vem a questão, né? Assim, se não tem nada de novo para mostrar, se não tem resultado para dizer, olha, isso é o que nós estamos fazendo, é para lá que nós queremos ir, qual é o grande projeto desse governo na questão ambiental? Né? Além da COP, que não é um projeto de política pública consistente, perene, que vai realmente trazer alguma mudança, qual é a grande contribuição que esse governo apresenta para a pauta ambiental? Quais são os grandes avanços? Qual é o investimento em pesquisa? Qual é o investimento em proteção e prevenção de desmatamento? Então, todas essas perguntas, claro, não tem resposta porque não tem. E aí precisa jogar a culpa nesse governo, e se tivesse um governo anterior ainda para jogar a culpa que não fosse ele mesmo, jogaria também. Ô Fábio Piperno, você entende que esse governo não entregou um projeto ambiental que ele poderia ou que ele prometeu? Eu acho que ele vem entregando uma série de iniciativas, inclusive na área do desmatamento mesmo, né? Isso foi bastante reduzido. Agora, é óbvio que o governo ele tem que, por exemplo, conseguir respostas melhores em relação à integração do ambiente com as populações. Eu acho que esse é o grande desafio para todo mundo. Então eu citei aqui outro dia, por exemplo, o caso lá, pegando a história da BR-319. É muito justo, é lícito que as populações de Manaus de um lado e de Porto Velho do outro, elas queiram essa ligação. Isso significa facilidade de transporte, progresso, redução de distâncias, de tempo. Em contrapartida, há uma ala ambiental que fala, bom, se fizer isso, a gente corre o risco de diminuir, de reduzir a preservação ambiental lá naquelas áreas. Então, o governo tem que resolver esse tipo de questão. Como levar progresso e, ao mesmo tempo, garantir a preservação.